A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Carmen Godoy com o tema No Roteiro da Fé, do grupo Irmão Frites. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós hoje e sempre, nos amparando, assistindo nossas súplicas e, principalmente, iluminando nossa jornada. Inicialmente, nossa gratidão pelo carinho com que somos recebidos nesses fraternos lares, para assim rogarmos a Deus que todos estes lares sejam banhados em luzes e bênçãos. Que os bons amigos espirituais possam nos ajudar hoje na condução do nosso estudo, para que todos nós possamos verdadeiramente internalizar as palavras do Cristo amigo, buscando de verdade vivenciá-las em nossa experiência aqui na Terra. O nosso estudo de hoje extraiu-se das páginas evangélicas comentadas por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, a lição número 15, no Roteiro da Fé. Para que nós visualizemos, entendamos melhor o significado, nós vamos fazer a leitura do texto, assim nós vamos posteriormente fazer as conotações necessárias ao estudo. Então, no Roteiro da Fé. E o estudo começa com a anotação de Lucas, da mensagem de Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Emmanuel faz a seguinte explanação, como sempre, com uma didática indiscutível. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendarmos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro as bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura por Jesus, divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo
e seguir aos cristãos. Essa última frase eu vou repetir. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Pois bem, imaginemos, alguém que decide iniciar uma caminhada longa e difícil, cheia de desafios. Aí essa pessoa vai receber um mapa bem seguro, testado, confiável, por onde outros já fizeram a mesma viagem, com garantia de que aquilo era o roteiro seguro. Porém, ao invés de seguir o mapa, essa pessoa decide seguir outras pessoas que também estão caminhando. Quando a gente está fazendo uma trilha, geralmente tem um guia, alguém para nortear o nosso caminho. E tem aqueles que estão se aventurando. Pois é, imaginemos então que ao invés de seguirmos aquele guia, nós vimos um grupo isolado, apartado, e resolvemos segui-lo. Aí no início corre tudo bem, tudo fácil, todo mundo conversa, todo mundo acolhe, tornam-se amigos, porém, em determinada caminhada há uma bifurcação e essas pessoas erram o caminho. Então, essa pessoa, nós sentamos à beira da estrada e desistimos dessa jornada. Por quê? Porque erraram o caminho? Aí nós perguntamos, o erro estava no caminho ou na escolha de quem nós decidimos seguir? Porque toda escolha tem uma consequência. A consequência advém das opções que nos são norteadas, nos são colocadas. E é essa exatamente a reflexão que Emmanuel vem nos trazer no título, no roteiro da fé. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, o chamado é claro. Não há dúvidas. Ele propõe uma renúncia. Ele propõe a nossa doação a Ele. Mas não é fácil. Lá no começo do texto, tem algo muito forte quando se fala assim, o aviso do Senhor é insofismável. Por quê? Porque não há ambiguidade no convite de Jesus. O convite dele é claro, porque ele não fala, admire-me, emocione-se comigo, fale de mim, olhe para mim. O convite é claro, ele diz, siga-me. E seguir aqui não é um ato externo, é a nossa transformação interior. É a proposta de nós nos reformarmos. E Emmanuel é muito direto quando ele diz, as pessoas dizem buscar Jesus, mas na prática as pessoas seguem pessoas falíveis como nós. E Emmanuel vai citar, ele cita o padre, o pastor, o médium, o expositor, os amigos. Não tenha dúvida, todas pessoas sinceras, todas pessoas dedicadas, comprometidas, porém nenhum perfeito, todos falíveis. E aí, nesses momentos, quando a gente pergunta lá em silêncio, por que eu estou passando por isso? Será que Deus está me ouvindo? Será que estou no caminho certo? A gente recorre a essas pessoas, mas não é aquela fé que a gente buscaria se a gente estivesse recorrendo à pessoa certa, se nós estivéssemos recorrendo verdadeiramente a Jesus. Porque é preciso que a gente empenhe a nossa fé, uma fé robusta, uma fé consubstanciada nas palavras do Evangelho. E nessa hora não é o conhecimento que vai nos sustentar. O que vai nos sustentar nessas dúvidas, nesses questionamentos, nesses desafios, é a nossa fé. E não é essa fé teórica, não é essa fé que é só através de palavras. E não é uma fé em ídolos, em doutrinadores, mas uma fé baseada única e exclusivamente
nos ensinamentos e mensagens trazidas por Jesus, porque só a Ele nós devemos confiar o nosso caminhar. Só a Ele nós temos, por exemplo, por guia, por mestre. E é justamente sobre isso que o benfeitor Emmanuel vai nos convidar a refletir na mensagem No Roteiro da Fé. E a mensagem trazida por Emmanuel vai nos ensinar que somente a Cristo nós devemos atrelar nossas expectativas, nossa confiança. E lá no encerramento da lição, ele vai nos exortar a pensar se estamos confiando em cristãos ou em Cristo. E é essa temática que sustenta a nossa reflexão. Por quê? Porque Jesus nunca prometeu o caminho com pessoas perfeitas. O próprio texto diz: todos somos portadores de cicatrizes, aflições, dívidas, dúvidas, imperfeições, inclusive nós. E aí então vem o questionamento, vem uma reflexão que se torna inevitável quando a gente se propõe fazer aquela reforma que Jesus falou: segue-me, mas para seguir você tem que renovar, reformar seus sentimentos. E aí a reflexão é a seguinte: por que nós exigimos dos outros o que nós ainda não conseguimos viver? Por que nós hipotecamos a terceiros, aos intermediários, aquilo que nós ainda temos em mão, mas não conseguimos manejar, não conseguimos resolver? Isso é bem esclarecido quando Santo Agostinho vai nos alertar carinhosamente que Deus é mais íntimo de mim do que eu a mim mesmo. Ou seja, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E se Ele tem essa inexorável abrangência, por que então a gente vai olvidar os ensinamentos de seu Filho e seguimos acreditando, não é acreditando, acreditando nossas angústias, nossas esperanças em mãos tão falhas como as nossas? É desnecessário dizer que a cada autoanálise que nós fizermos, a cada momento de reflexão em que nos entregarmos ao burilamento dos nossos equívocos, das nossas falhas, das nossas dúvidas, mais próximos nós nos tornamos no caminho da nossa evolução, daquela perfeição que a gente tanto tenta alcançar. Porém, o que não pode deixar de ser dito é que precisamos realmente termos um roteiro para a nossa fé. E esse roteiro está, como toda a nossa caminhada, atrelada aos passos do Mestre Jesus, porquanto só a Ele nós podemos hipotecar a nossa fé. Muitos não querem seguir Jesus. Querem alguém perfeito para seguir no lugar dele. E onde que a gente vai encontrar esse alguém tão perfeito? E quando nós não encontramos esse alguém perfeito, nós encontramos falhas humanas. E quando a gente encontra essas falhas humanas, o que acontece? Nós desistimos da fé, abandonamos o caminho, justificamos a nossa própria desistência quando abandonamos a nossa fé. Torno a dizer, Jesus nunca prometeu intermediários perfeitos. O próprio texto é muito esclarecedor quando ele diz que Jesus sabia que todos nós somos portadores de cicatrizes, dívidas e defeitos. Ou seja, ninguém ainda está pronto. Ninguém é modelo acabado, ninguém, mas ninguém pode substituir o Cristo. A nossa verdadeira caminhada significa renúncia e responsabilidade. E negar-se a si mesmo, como diz o versículo, é um convite prático para que, quando a gente negar a si mesmo, nós estamos vencendo o ego, vencendo o orgulho, a vaidade. Tomar a cruz diariamente
é assumir as consequências e enfrentar provas, assumir as consequências das nossas escolhas, das nossas opções. E seguir Jesus é viver o Evangelho, não apenas estudá-lo. E não estamos falando em teoria, nós estamos falando numa disciplina espiritual diária. Seguir Jesus é viver o Evangelho. Não é só estudar, não é falar, eu sei onde que está tal capítulo, eu sei onde que a gente encontra tal mensagem, mas eu sei, mas eu ponho em prática, eu vivo. Eu sei para falar, para demonstrar meu conhecimento. Lá no começo nós falamos que não é conhecimento, a questão é a fé, né? Há muita diferença entre a gente seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Quando a gente para pensar, essa frase vai nos convidar a fazer uma autoanálise, perguntas. Minha fé vai depender das pessoas? Eu vou abandonar essa fé ou eu vou abandonar o bem quando alguém falhar? Eu estou seguindo exemplos humanos ou o Cristo? E a segunda questão, né? Eu abandonei o bem quando alguém falhou. Então, se eu estiver numa obra fraterna, caridosa, porque alguém lá cometeu algum ato que eu julgo, porque hoje julgar é uma das coisas que mais nós fazemos, mas porque alguém cometeu um ato falho ao meu julgamento, então eu não posso mais praticar o bem. Eu tenho que abandoná-lo porque eu estava seguindo a ele. Eu não estava seguindo a ótica de Jesus. E seguir o Cristo, nós temos que entender que é permanecer mesmo quando há falhas ao redor. É ficarmos firmes. É compreendermos ao invés de julgar. É trabalhar ao invés de desistir. É crescer em vez de exigir perfeição alheia. Eu exijo tanto do outro, mas é minha parte. E eu estou fazendo isso porque, no fundo, eu sei que todos nós ainda somos intermediários imperfeitos uns dos outros. O que eu cobro do outro, o que alguém cobra de mim, mas eu não sou perfeita, eu sou imperfeito. E se nós procuramos Jesus, nós não podemos nos deter nas imperfeições do caminho, porque elas são muitas, elas são os desafios. E se alguém falhar, nós também temos que lembrar que nós ainda estamos em construção. Nós somos aprendizes, todos nessa escola chamada vida. Se nós nos decepcionamos com o outro, talvez não é o momento que a gente tenha para aprofundar a nossa fé, ao invés de abandonar, não é verdade? Ao invés de sairmos correndo, tomarmos outro caminho, não seria melhor permanecer nele? Porque se nós, à luz da consciência, formos entender a mensagem, Cristo não nos chamou para seguir homens. Ele nos chamou para segui-lo, apesar dos homens, com os homens e, acima de tudo, dentro de nós. É para seguir o Cristo, não os seus intermediários. E eu vi umas frases muito, muito interessantes, eu vou ler para a gente. Se alguém te decepcionou, não desista do caminho. Se viste falhas, lembra-te, está entre os aprendizes. Se um irmão errou, recorda, tu também estás errando e aprendendo. O Cristo nunca falhou, nunca decepcionou, nunca abandonou ninguém. Então, se for para desistir de algo, desista das ilusões, desista das idealizações, desista da fé apoiada em homens, mas nunca, nunca desista de seguir Jesus. Porque no roteiro da fé não caminhamos com perfeitos, caminhamos com imperfeitos em direção ao perfeito.
E a nossa mensagem final, agradecendo e encerrando o nosso estudo, é essa prece. Mestre amigo, ensina-nos a não parar por causa das falhas alheias, a não desistir por causa das imperfeições humanas e a não te esquecer o seu convite que continua de pé. Segue-me, ainda que seja difícil, ainda que doa, ainda que seja todos os dias. E que nós jamais olvidemos quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras anotadas por João no capítulo 14, versículo 6. Agradeço o carinho, a compreensão e que nós possamos seguir verdadeiramente o nosso Mestre, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, porque só a Ele confiamos a nossa estrada. Uma boa noite a todos, muito obrigada. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Frites. Boa noite.